Detroit Pistons 122-119 para cima do Cleveland Cavaliers, jogo decidido na prorrogação em uma partida onde o Cleveland começou bem, chegou a abrir praticamente 10 pontos no primeiro quarto, mas dentro do segundo e do terceiro quarto o Detroit se recupera, ganha confiança e assume a liderança de novo. Porém, no terceiro quarto, o Cleveland retoma de novo essa confiança, faltando mais ou menos 3 minutos para o jogo acabar, o Cleveland chegou a estar 9 pontos à frente, cara, mas perdeu por completo essa vantagem, o jogo termina empatado e vai para a prorrogação. E na parte da prorrogação, muito nessa imposição física do Detroit Pistons, o Detroit consegue sair com a vitória. E eu vou comentar sobre essa vitória do Detroit aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 6h34 da manhã desse sábado, e eu trago um vídeo novo todo dia. Então eu já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo, tá bom? Destacar ainda que eu tenho 2 canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou falar sobre essa vitória do Detroit Pistons. No outro canal eu falei sobre a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Denver Nuggets. Outro jogaço, né? Confronto entre o Shea e o Jokic. Jogo decidido na prorrogação também, assim como esse jogo. Cara, 2 partidaças nessa sexta-feira. Entre confrontos entre as melhores equipes da NBA. Não necessariamente as 4 melhores envolvidas, mas uma das melhores envolvidas. O OKC, que é o líder de conferência de um lado, o Detroit, líder de conferência do outro, enfrentando um Denver Nuggets que tem o Jokic, que joga demais, e o Denver, que é muito forte, e aqui o Detroit enfrentando o Cleveland, que vem em uma fase incrível nos últimos 10 jogos. Essa daqui é o que? A segunda derrota. Então, desde que o Harden chegou, no geral, o Cleveland emendou uma fase incrível. E dentro desse jogo, não teve nem o Harden e nem o Donovan Mitchell, eles fizeram muita falta. Enfim, eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar também que eu separei uma caneca do Detroit Pistons. Para quem gosta, quem simpatiza com Detroit, fica essa sugestão, deixei o link aí nos comentários. Tá bom? Bom, vamos começar aqui olhando para o lado do Detroit. O cestinho do Detroit foi o Jalen Duren, e para mim, eu já vou destacar, ele, na minha visão, foi o grande nome do jogo. Jogou demais o Jalen Duren. Dentro de 41 minutos, o Jalen Duren fez 33 pontos, foi o cestinho da partida. Além de 16 rebotes, cara. Uma partidaça do Jalen Duren. Jogou demais, cara. Ele tá fazendo uma temporada incrível, por sinal. O Cade Cunningham fez 25 pontos, além de 10 rebotes e 7 assistências. Bom jogo também, mas o maior destaque no jogo dessa vez foi o Jalen Duren, não foi o Cade Cunningham. E o Cunningham, nos segundos finais do tempo normal, foi ejetado, inclusive, né? Então, o Detroit venceu na prorrogação e conseguiu empatar esse jogo na reta final do tempo normal, mesmo sem o Cunningham, mostrando quão coletivamente esse time evoluiu de temporadas passadas para essa, né? Enfim, o Ausar Thompson teve 18 pontos, além de 8 rebotes e 5 assistências, belo jogo dele. Tobias Harris com 11 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Vale destacar, ele teve 6 roubos de bola, cara. Bizarro, um número impressionante. Defensivamente ele tá agregando demais, faz uma baita temporada, e no finzinho do tempo normal ele fez uma cesta importantíssima, por sinal. Enfim, Tobias Harris agregou bastante. Fechando os titulares, o Duncan Robinson teve 8 pontos, ele que também foi ejetado, assim como o Cade Cunningham. Indo para os bancários, Ron Rolland teve 12 pontos, Caris LeVert fez 1 ponto, enfrentando seu ex-time, o Cleveland, né? O Jenkins fez 8 pontos, tendo 2 de 10 nos arremessos, aproveitamento ruim. Paul Reed, 4 pontos, além de 6 rebotes. O Marcus Sasser ficou zerado. E o Javonte Green fez 2 pontos. O LeVert, que é interessante o tanto que esse Cleveland já mexeu nessas peças alternativas, né? Porque o LeVert tinha ido para o Atlanta Hawks e tinha ido o LeVert e o Niang para o Atlanta Hawks. E aí tinha vindo pro Cleveland Cavaliers o DeAndre Hunter, né? E aí agora o DeAndre Hunter já foi pro Sacramento Kings, e pro Cleveland Cavaliers foi o Dennis Schroeder e o Keon Ellis, né? Então o LeVert foi esse primeiro nome trocado do Cleveland para acabar com o Schroeder e o Keon Ellis hoje no Cleveland Cavaliers. É o giro do basquete. Enfim. Então a gente fecha aqui esse lado do Detroit. Indo pro lado do Cleveland Cavaliers agora. Jarrett Allen teve 25 pontos, além de 9 rebotes. Belo jogo dele. Teve 10 de 12 nos arremessos, cara. Aproveitamento muito bom. O Jarrett Allen, nessa fase incrível do Cleveland Cavaliers, foi muito potencializado
na fase ofensiva, cara. Porque a média de pontos dele subiu pra caramba desde que o Harden chegou. O Harden nem jogou, mas parece que com a chegada do Harden, o modelo de jogo do Cleveland começou a utilizar mais ofensivamente o Jarrett Allen. E ele que antes estava fazendo 10, 12 pontos por jogo, agora está fazendo todo o jogo 20 pontos. Né? Então o Jarrett Allen, cestinha do Cleveland, fez mais uma grande atuação. Ele que acabou ejetado também. Jogo muito faltoso, né? O Detroit é um time muito físico, cara. Então, daqui a pouco eu vou chegar na atuação do Schroeder e do Craig Porter Jr. E esses são caras que têm uma habilidade técnica muito grande, participam na criação das jogadas, armam as jogadas, mas que fisicamente são mais fracos em relação aos jogadores do Detroit Pistons. E nesse quesito eles foram engolidos, né? É um dos grandes fatores para o Cleveland ter saído derrotado. Enfim, por mais que tenha sido um jogo tão equilibrado. O Evan Mobley com 23 pontos, além de 12 rebotes, também agregou pra caramba. Ele que teve o último arremesso do jogo, tentando uma bola tripla. Ela acabou indo no aro, não entrou, e com isso o Detroit saiu vitorioso. O Sam Merrill teve 20 pontos. O Jalen Tyson com 15 pontos, além de 4 rebotes. Aí a gente chega no Schroeder, não teve nem o Donovan Mitchell nem o Harden. Então o Schroeder foi esse armador principal do Cleveland dentro do jogo. Schroeder, que estava no Detroit Pistons até outro dia atrás, né? Tava até pouco tempo atrás no Detroit. Ele terminou a temporada passada no Detroit, né? Aí nessa começou no Sacramento Kings e agora já está no Cleveland Cavaliers. Mas enfim, o Schroeder já participou dessa montagem de elenco do Detroit, né? O Schroeder teve 12 pontos, além de 9 assistências. Se ele tivesse vindo do banco com somente estes números, seria uma boa atuação. Só que ele foi titular, na expectativa de ser o principal armador desse time, jogou 38 minutos e teve 4 de 15 nos arremessos. Isso que pega. O número de assistências é bom. Se ele fizesse essa pontuação vindo do banco e com aproveitamento de arremessos bom, era uma atuação boa. Só que 4 de 15 nos arremessos. E ele sendo essa grande expectativa de criação de jogadas do Cleveland, o Schroeder ficou devendo. Muito na parte física ele foi engolido, cara. Esse time do Detroit Pistons é muito físico. E o Schroeder é um cara que é mais franzino, mais fraquinho em relação a esses jogadores do Detroit. 4 de 15 é um aproveitamento muito ruim. 9 assistências não é ruim, mas esse aproveitamento de arremessos foi bem ruim. No geral, o Schroeder em relação até ao próprio time, cara, o aproveitamento de arremessos dos outros titulares não foi ruim. Porque, por exemplo, o Jarrett Allen 10 de 12, aproveitamento muito bom. O Mobley 9 de 15, aproveitamento muito bom. O Jalen Tyson 5 de 10, 50%, tá ok também. O Sam Merrill teve 6 de 14, é um pouquinho abaixo de 50%, mas é próximo de 50%. Agora 4 de 15 é um aproveitamento bem abaixo. É um Schroeder engolido pela defesa do Detroit. E aí a gente vai para os bancados. O Tomlin fez 2 pontos, tendo 1 de 5 nos arremessos, aproveitamento ruim. O Proctor teve 4 pontos. Thomas Bryant com 13 pontos, além de 8 rebotes, agregou. E o Craig Porter Jr. com 5 pontos, 4 rebotes e 12 assistências. Um número muito bom de assistências, só que ele teve 2 de 9 nos arremessos. Então o que a gente percebe? Esse padrão do Schroeder e do Craig Porter Jr., que eram os grandes caras de criação das jogadas, não tendo o Donovan Mitchell e o Harden. E esses dois caras, quando iam arremessar, eram engolidos pela parte física do Detroit Pistons. Não é à toa que o Detroit tem uma das melhores defesas da liga. Nesse jogo isso daqui apareceu. Caras que são fisicamente um pouquinho mais fracos, e aí não é nenhuma crítica a eles, é muito mais um elogio para a parte física dos jogadores do Detroit. Eles fisicamente ficaram abaixo em relação aos jogadores do Detroit. E aí quando iam para os arremessos, tanto o Schroeder quanto o Craig Porter Jr. foram engolidos. Se a gente somar o aproveitamento de arremessos, dos dois eu tô falando de 6 de 24. Isso daqui dá 25% de aproveitamento nos arremessos, somado do Craig Porter Jr. com o Schroeder. É muito ruim, né? Então esses caras que tinham o maior tempo da posse do Cleveland Cavaliers nas mãos deles, não conseguiam transformar isso em cesta. Né? O Jarrett Allen foi muito bem, o Mobley foi muito bem, que são os caras mais físicos desse time, mas os caras que não têm essa estrutura física mais forte sofreram pra caramba contra essa defesa do Detroit Pistons. Com isso, em uma partidaça do Jalen Duren, que nem eu falei aqui quando eu destaquei o lado do Detroit, 33 pontos, além de 16 rebotes, números incríveis.
o Detroit Pistons sai com a vitória. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!